Olá, tudo bom? Hoje a gente se reuniu aqui um pouquinho para falar um pouco sobre como o ano está se comportando com relação ao mercado. E dar uma tendência também para os próximos meses. A gente vai ser bem objetivo para não tomar muito tempo e ser o mais assertivo possível para vocês. Bom, vamos começar mostrando como o mercado está se comportando. E a gente vai fazendo os comentários e a gente vai debatendo esses assuntos. Certo? Vamos lá. Bom, vamos começar pelo Selim, vai falar um pouquinho sobre o Selim. Selim é tudo aquilo que a farmácia compra, tá? Algo interessante para a gente começar a avaliar no mercado de Selim, né, quando a gente mostra principalmente o preço médio dos insumos que estão sendo comprados pela farmácia. Quando a gente tem um preço médio, a gente está falando do mix de compra. E a gente observa que nos 2 últimos meses, o preço médio do mercado vem caindo. Né? Isso pode significar uma redução de preço, né, bem como uma mudança de mix de compra também. Quando a gente olha especificamente os commodities, ele bateu quase que o menor preço do ano já, né? Batendo em média R$ 87 ali na composição do mix somente de commodities. Já quando a gente olha exclusivos, ele vem 2 meses com um patamar bem baixo, né, de precificação. Ou seja, os produtos commodities estão sendo comprados com um valor agregado mais baixo, certo? Bom, pessoal, vamos passar agora, né, para o sellout. Posso só Claro, por favor. Eu acho que é bem importante observar, pessoal, que quando a gente fala do sell-in, como o Cássio falou, a gente está falando dos valores de compra, que está associado a questões econômicas e de suprimento, cadeia de suprimento do nosso setor. Observem a tendência aí também na questão do dólar, do câmbio, né, que nos últimos períodos aí teve queda, e tem a tendência de estabilidade para a queda também nos próximos períodos. Então, observem oportunidades aí no mercado de adquirir com valores substancialmente menores, mas também de você guardar margem na conta, que é um ponto que vai ser tratado agora, que é a questão do sell-out. Bom, quando a gente olha a série histórica, né, de desempenho de mercado, olhando desde lá de 2018, a gente continua observando uma tendência de entrar no platô de crescimento de mercado. Está começando a diminuir as taxas de crescimento. Né? Isso preocupa um pouco, né, porque a gente deixa de crescer aqueles 2 dígitos que a gente estava acostumado, né, porém, tem oportunidade de começar a olhar novos nichos de mercado também. Então, é o momento da gente começar a olhar novas oportunidades, na minha opinião. Algo interessante que a gente precisa ressaltar são algumas taxas de crescimento do mercado. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o year to date, né, o ano acumulado, a gente vem crescendo 12,2%. Isso é muito bom. Batendo com as expectativas que foram feitas no ano passado, que era entre 12% e 19%. Já olhando os últimos 6 meses, o mercado vem crescendo 5,38%. Isso é bem legal. Porém, quando a gente olha os 12 meses, né, desse mercado que está se comportando, a gente vê uma queda pequena, de 3%. O que significa isso? Que a primeira parte desses 12 meses houve uma queda, e nesses últimos 6 meses o mercado começou a se recuperar novamente. Isso é um bom sinal. Né? Algo que a gente precisa ficar atento é comparado ao ano anterior. Quando a gente compara o mesmo período do ano anterior, a gente caiu 6%. Ou seja, a curva desse crescimento ela vem diminuindo. Né? A gente vai ver um pouco mais ali para frente. Só que, quando a gente olha toda essa histórica que a gente tem, né, desde lá de 2018, a gente vê um crescimento acumulado de 2025 de 19%. Isso é muito bom. Mostra um mercado extremamente ativo, né, mostrando o crescimento efetivo dele nessa série histórica. Isso é bem legal. Né? Isso é bem interessante. Inclusive com tendência de permanecer. Exatamente. Né, consistência. Exatamente. Algo importante para a gente agora debater um pouquinho, né, para a gente esmiuçar um pouquinho, é quando a gente vai olhar o preço médio das formas que estão sendo comercializadas versus o fator de rentabilidade dessas formas. Algo interessante é que quando a gente olha os últimos 12 meses, né, de preço médio, vem crescendo de forma constante esse preço médio. Porém, né, algo que a gente precisa aí levantar uma bandeirinha vermelha e olhar com uma lupa um pouquinho melhor, é olhar o fator. Se a gente olha os últimos meses, né, a gente olha lá abril de 2025, o fator médio era 5,92. Depois ele vem caindo, né? 5,80, 5,70, 5,71, 5,67 e bateu agora em setembro 5,47. Ou seja, está uma tendência contínua de diminuição de fator de rentabilidade. Algo para a gente se questionar e debater um pouquinho é o preço do insumo também está caindo. Né? O preço do balcão está subindo. O que está acontecendo nesse meio aí? Né? Será que provavelmente a compra dos insumos exclusivos, né, que manteve aquela tendência, pode estar reduzindo esse fator médio
E com isso, as oportunidades de produtos exclusivos, que geralmente costumam ser os produtos mais divulgados durante a propaganda médica, pode estar impactando diretamente nesses indicadores. Então, por exemplo, algumas escolhas de brands ou de produtos exclusivos acabam trabalhando um fator menor, o que pode estar derrubando esses números. Aí é importante a gente levar em consideração como o mercado se comporta e, no seu caso, claro, olhar para a sua realidade. O quanto de exclusivo e um quanto de commodity você trabalha dentro da sua realidade, dentro do seu mix, para ter uma ideia se essa tendência também acontece dentro da sua realidade. Além disso, como o Fábio falou, a redução ao mix de vendas tem um impacto, pode ter um impacto da própria competitividade regional e local, aí que você enfrenta. Porque a gente está falando de 5 meses consecutivos com queda do fator médio aqui na série, e aqui é uma amostra bem grande, então mostra essa tendência de queda. Faz pensar, e eu colocaria no radar, a forma de precificação, os ajustes de precificação, se vocês não trabalham de maneira móvel ou fixa. Ou seja, se cai a matéria-prima, cai o preço na mesma proporção ou não. Eu tenho oportunidade para guardar margem e guardar margem para vir para o bolso da farmácia. Né? Olhar os custos internos é bem importante, né? A gente precisa sempre alerta. Né? É aquele velho ditado, tem igual unha, né? Despesa desses custos, se não cortar, ele vai fortalecendo. Né? Fundamental. Olha lá. Bom, aí a gente entra num outro ponto bem interessante, que a gente precisa olhar com muito carinho. Não é por que olhar com muito carinho? Quando a gente olha o cadastro de especialidades médicas dentro da farmácia, a gente tem nichos específicos que cada farmácia acaba atuando. A gente separou 4, né? Nutrição, clínico geral, nutrologia e dermatologia. Esses 4 especialidades representam, na farmácia, 57% do market share. Ou seja, 57% de origem de venda. São essas 4 especialidades. Então, são especialidades extremamente importantes para o mercado. É claro que a gente sabe que o clínico geral não está muito bem classificado, né? Que a licitação é feita por algumas especialidades específicas para a visitação. Só que, qual que é a importância de a gente olhar essa informação? Quando a gente vai olhar especificamente a nutrição, né, ela começa em janeiro a um preço médio de fórmula a 169. Né? E está lá em setembro agora a um preço médio de R$180. Vem crescendo de forma constante, né, o preço médio dessas fórmulas. Só que quando a gente vai olhar o fator, né, dessas fórmulas para a nutrição, ela começou em 5,07 lá em janeiro e está os últimos 4 meses a 5,01. Estabilizou. Mesmo aumentando o preço. Então a gente não vê um aumento de ganho aí. Quando a gente vai para clínico geral, é um cenário um pouco mais complexo ainda. Ele sai de 158 em janeiro e vai para 184 em setembro. Sai de um fator de 6,28 para um fator de 5,50. Olha a redução da série histórica. Reduzindo o fator no tempo e o preço aumentando. Isso é algo para se pensar um pouco. E assim sucessivamente. A dermatologia, a nutrologia. Isso é uma bandeira que se levanta. Né? Muito importante. É muito importante olhar, discutir e, principalmente, aqui nós temos dados gerais num cenário de 6 milhões de fórmulas aproximadamente. E aí é importante olhar para a sua realidade para entender, porque muitas vezes a farmácia pode supor que, como o valor médio por fórmula está aumentando, teoricamente ela está ganhando mais dinheiro. Mas quando você olha pelo fator e você percebe que a queda no fator está acontecendo, seja pela competitividade, concorrência, mercado, mix de produto, provavelmente está entrando menos dinheiro para o caixa da farmácia. Fatura mais, mas se ganha menos, não é isso, Davi? É isso aí. E é bem importante vocês conhecerem individualmente esse contexto, porque tem decisões aqui de diversificação. Como a gente observou, no caso demonstrou aqui na tela também, tem especialidades com maior nível de competição, você vê que é o fator caindo, né, nutrologia, por exemplo, que está sendo classificado como clínica geral, e outros com maior estabilidade. Agora, como funciona isso na sua farmácia? Se você tiver algumas concentrações e o nível de competição crescer, você pode incorrer em vender mais e ganhar menos no fundo. Exato. E aí também é importante levar em consideração até a própria dependência relacionada ao perfil de prescritor. Então, as farmácias que são dependentes demais de prescritores específicos ou de especialidades específicas que estão sendo apertadas pela margem, pode sofrer a médio prazo. Então é importante a visão de longo prazo para ter consciência de começar a mover o barco para um rumo mais assertivo. Claro, é importante ter a clareza do que está acontecendo, nós precisamos tomar decisões imediatas, mas também ter consciência que eu preciso dar passos para pensar como eu vou desenhar os próximos meses e, claro, o próximo ano. Esse é o nosso objetivo aqui. Bom, continuando aqui.
Vamos falar um pouquinho agora, para a gente até fechar o bate-papo, uma tendência, né, nos próximos meses. Quando a gente olha 24 com 25, a gente percebe que os últimos meses agora tem uma leve queda, né? Como vocês conseguem analisar isso? Eu quero até aproveitar para trazer uma referência. É muito importante vocês analisarem isso, né, individualmente dentro da sua realidade. E aí eu quero até aproveitar até a posição aqui para ficar fácil entender. Outubro, quando você olha a referência da curva de 2024, ele tem um aumento do volume de vendas. Outubro é um mês grande, tem 23 dias úteis. Então é um mês muito importante para você fazer caixa, até para poder entender o que vem nos próximos 2 meses. Então outubro tem uma tendência de crescimento e depois novembro cai e dezembro cai ainda mais. O que acontece? Quais as estratégias você vai definir para garantir um bom mês de outubro, para te dar condições para trabalhar com novembro e dezembro? Hoje nós já temos sólido o trabalho de desenvolver a Black Friday de uma maneira mais assertiva dentro da farmácia. Então é importante trabalhar a estratégia junto aos fornecedores para criar campanhas que te ajudem no faturamento, mas que também te tragam rentabilidade. Então não adianta fazer campanha preço, 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 se você não estiver colocando dinheiro dentro de casa. Não faz sentido. Então é importante trabalhar esse tipo de estratégia, porque quando a gente entra em dezembro, as realidades elas podem variar em algumas coisas, mas os números que estão aqui, como eles apresentam um cenário muito grande, traz uma realidade nua e crua. A gente olha dezembro que são 15 dias até o dia 21, que depois do dia 21 é médico que está fora, é Natal, é Ano Novo, então o faturamento da farmácia fica muito ruim. Então eu preciso garantir o caixa em outubro, trabalhar estrategicamente em novembro, para poder suportar o processo de dezembro e poder retomar o ano. Curiosamente, quando foi apresentado aquele gráfico da evolução dos anos, vocês podem notar que dezembro sempre tem uma queda de faturamento, o que demonstra que isso não é um comportamento desse ano passado, é um comportamento de todos os anos. A questão é como a gente se organiza para isso. E geralmente é um mês difícil, porque tem pagamento de 13º, outros compromissos, outras questões, então é muito importante ficar atento. Outubro, 23 dias úteis, uma oportunidade excelente para poder acelerar, trabalhar assertivamente em novembro, que vai ter aqui 19 dias úteis, tem a Black Friday para poder trabalhar assertivamente, e se eu considerar dezembro até o dia 21, são 15 dias úteis para poder garantir e fechar o mês. E é correr contra o tempo, né? Exatamente, porque ó, outubro já está rodando. E toda e qualquer estratégia de antecipação de venda é muito bem-vinda, porque a gente precisa lembrar que no bolso do consumidor todos os segmentos estão de olho. E tem muitos segmentos, principalmente do varejo, que a estratégia é antecipar campanhas. A Black Friday, se for ver no literal, se não me engano, é dia 27, 20 e poucos, né? É a última sexta de novembro. Exato. Então, todo mundo está lançando campanha, desde o começo do mês, todo mundo tentando pegar e abocanhar a carteira do cliente. Então, pensar estratégias de agressividade comercial nesse sentido de antecipação é muito bem-vindo, mas porque as compras vão chegar a partir de novembro. Aí tem a primeira parcela do terceiro. Exato. E quando a gente começa a pensar como consumidor, apesar do caixa dele receber o 13º, ele já começa a pensar nas contas do início do ano. É a escola, é a matrícula, é o IPTU, o IPVA, os impostos, enfim. Então é importante ter essa consciência, trazer essa clareza e trabalhar estrategicamente. Quando a gente olha para Black Friday, né? Então, quer dizer, tinha lá o Thanksgiving, né? Ainda tem nos Estados Unidos, e a ideia é zeros estoques para preparar as lojas para o Natal. Então, na verdade, essa antecipação é uma estratégia e o Brasil acabou abraçando essa ideia. Mas eu faço questão, reitero essa percepção, não façam campanhas apenas para poder dizer que está na Black. Trabalhe assertivamente, fornecedor, mix, para poder ter rentabilidade. Seja um produto que você tem pouco giro, que você precisa trabalhar assertivamente, negociação com o fornecedor, mas trabalhar assertivamente para fazer um mês de novembro rentável. E, claro, continuar essa percepção com a clareza de novembro para dezembro também, é claro. E para fechar, gente, pense em montar um planejamento, um orçamento para 2026, para começar a acostumar a trabalhar com o planejamento. Isso vai ajudar muito vocês. Né? Queria agradecer ao Davi, ao Fábio, Obrigado pelo convite. Né? E se Deus quiser, próximo, a gente vai estar junto novamente para gravar mais uma análise de fechamento do mês. Show. Prazer. Legal. Obrigado, gente. Até a Valeu. próxima.